Irmãos, às vezes não é nem fácil de saber o que é mais falar, né? E o que é mais extrair das Escrituras, e o que é mais extrair de doutrinas que a gente pode ensinar depois de tantas pregações boas, depois de tão bons ensinos. Mas eu queria talvez isso não vai falar com muitas pessoas aqui, mas talvez fale com outras, ou talvez, a gente não sabe, mas você já parou para pensar, como é que você sabe que Deus existe? Você já ouviu? Você já o tocou? Como é que você sabe que isso tudo aqui é real? Como é que você sabe que você, talvez, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, daqui a 20 anos, não vai acontecer um estalo na sua vida, você vai cair na realidade e falar, puxa, eu perdi os melhores anos da minha vida numa igreja. Puxa, eu perdi os melhores anos da minha vida buscando a Deus. Será que isso é real? Será que é possível conhecer a Deus mesmo? Será que é verdade? Será que Deus existe num mundo tão cheio de maldade? Será que Deus existe em um mundo tão cheio de desigualdade e frustração? Será que Deus existe para pessoas tão confusas, perplexas, deprimidas, ansiosas como nós? Será que Ele existe? Será que você não vai despertar de um sono daqui a algum tempo e falar, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? O que eu estava fazendo no meio desse povo? Por que eu gastei tanto tempo lendo esse livro? Senhor, que loucura! Deixa eu voltar para a vida de todo mundo, deixa eu voltar para a vida que é a vida real, a vida do jornal, das mídias sociais, deixa eu voltar para a vida normal, isso aqui é uma ilusão. Será que isso não vai acontecer conosco? Muitas pessoas já relataram experiências assim, depois de anos de conhecerem a Bíblia, de lerem as Escrituras, elas serem quase que lavadas depois de um choque, ou depois de uma frustração muito grande, de uma depressão, de uma angústia, de uma aflição no coração, elas serem despertadas e até mesmo darem graças a Deus que não acreditam mais em Deus. É possível conhecer a Deus? Será que a gente não está perdendo tempo? Será que nós não estamos desperdiçando os 60, 70, 80, 90 anos da nossa breve e curta vida buscando algo que não existe? Buscando algo que no final das contas vai se mostrar como uma miragem no deserto, como um ribeiro ilusório. Será que é possível conhecer a Deus? Se nós podemos conhecer a Deus, como que Ele pode ser conhecido corretamente? Como que nós podemos ter certeza que Deus é a verdade no mundo com tantas verdades, no mundo com tantas vozes, com tantas coisas? Por que a nossa tem que ser a certa? Será que nós somos tão mais sábios assim do que os antigos chineses? Será que a nossa sabedoria é maior do que a dos antigos indianos? Será que nós somos assim tão mais evoluídos do que tantos e tantos povos do Oriente com a sua sabedoria milenar, com tantas coisas diferentes? Deixa eu parar para pensar nisso. Será que isso é verdade? Será que é possível realmente conhecer Deus e ser transformado por esse conhecimento e descobrir no final da vida que valeu a pena buscar a Deus? Que valeu a pena conhecer a Ele? Irmãos, essa é uma pergunta-chave, porque senão nós estamos gastando dinheiro à toa aqui, nós estamos passando um calor danado e ficando no sol aqui. É bom até, né, por brincadeiras e comunhões. Estamos aqui ouvindo uma palestra no final do dia, cansados. Será que isso aqui vale a pena? Será que vale a pena investir tanto dinheiro em bíblias de estudo, investir tanto dinheiro em cursos, em formações? Será que vale a pena? Será que você não está desperdiçando a sua vida? Será que você não está desperdiçando talvez os poucos anos que ainda te restam? Será que você não está desperdiçando a sua virilidade, a sua força? Será que isso aqui vale a pena? Eu queria que você pensasse, será que vale a pena? O Flávio, meu filho da Soraya, esses dias para trás eu estava lendo para ele em casa, e às vezes ele faz umas coisas um pouco diferentes. No meio da leitura lá ele virou e falou assim, papai, como é que eu posso ter certeza que eu conheço a Deus? Menino do céu! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me ajuda nessa. Mas foi uma pergunta assim tão fulminante. Filho, explica um pouco melhor. Papai, como é que eu posso ter certeza que eu não estou enganado e que eu não estou fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça? Vixe, agora ficou pior. Senhor da glória, como é que eu posso conhecer a Deus e como é que eu não estou enganado? Filho, da onde que veio essa dúvida? Geralmente pergunta de pai meio perdido é assim. Filho, de onde que veio essa dúvida? Não, papai,
minha dúvida é assim, é porque depois, se eu não souber o certo, eu vou ser julgado por Deus como tendo pecado. Falei, gente, eu não preciso te responder nada. As suas perguntas, as suas respostas, você falou tudo. Irmãos, essa indagação de uma criança de 6 anos de idade é uma pergunta muito genuína. Porque se eu não sei como eu posso conhecer a Deus, se o que eu conheço de Deus não é verdade sobre Ele, eu posso estar adorando um falso Deus, eu posso estar adorando um falso ídolo, e no final da vida eu vou descobrir que nada daquilo ali valeu para coisa alguma. Eu vou acabar descobrindo que eu desperdicei a minha vida. Michelangelo, aquele famoso pintor e escultor do Renascimento lá na Itália, ele disse assim, a menos que tu mostres a nós teu verdadeiro caminho, ninguém pode encontrá-lo, Pai. Tu deves nos liderar. A grande verdade com relação a conhecer a Deus é que Deus precisa dar o primeiro passo. Ele precisa sair de trás das cortinas. Ele precisa sair das trevas, ele precisa se mostrar para nós. O apóstolo Paulo disse que os homens, ainda que tateando, talvez poderiam encontrar a Deus porque ele não está longe de nós. Mas mesmo assim a gente não encontra. A gente tateia, a gente bate aqui, bate acolá e a gente não encontra. A gente não acha Deus. João Calvino, falando sobre toda a sabedoria acumulada de milênios, através dos filósofos pré-socráticos, através de Platão, Aristóteles, Sócrates, toda a retórica romana, João Calvino fala que todo esse conhecimento e essa luz que a gente pode obter de homens desse jeito, elas são como se fossem flashes em meio a uma noite escura e chuvosa. O que é um flash? No meio de uma noite que está um breu, serve para te mostrar um caminho? Nada. Às vezes ele só revela que está a pantera do seu lado e depois revela que você foi comido. Mas não revela mais nada. São flashes. São coisas muito rápidas. E essa é a realidade. Todo o nosso conhecimento aqui nesse mundo ele é limitado. Ele não é suficiente para nós chegarmos até Deus. Então, por isso, nessa noite, nós vamos estudar que Deus se apresenta. A doutrina da revelação, da suficiência das Escrituras e você. O que isso tudo tem a ver com você? Abre lá no Salmo 19, no versículo 1. O pastor Paulo pregou esse texto. Eu quero passar por ele rapidamente. Nós vamos ver Deus se apresentar. Ele precisa se apresentar para nós. Muitos ateus, eles dizem que, olha, e se você morrer e chegar no final da sua vida, e você, depois que morrer, descobrir que Deus existia, eu vou dizer para ele que não havia evidência suficiente para acreditar nele. Quem falou isso foi Richard Dawkins. Um outro que falava coisas parecidas com isso, o engruvinhadinho, o Stephen Hawking, ele era um homem muito soberbo, um homem muito orgulhoso. Ele também falava a mesma coisa. Não é possível saber se Deus existia ou se ele não existia. Não é possível saber isso. Nós conseguimos saber que é. Nós não podemos alegar desconhecimento porque Deus deixou caminhos claros para nós conhecê-los, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E nós vamos ver agora nesse primeiro tópico a doutrina da revelação. Existe uma revelação, o pastor Paulo já explicou isso, chamada revelação geral. Ela é dada a todos os homens e a todas as mulheres dessa terra, e ela é dividida em 3 agentes da revelação geral: a criação, a consciência e a providência. Cada uma dessas 3 coisas, independentemente de você ter Bíblia ou não, de você ter nascido na Austrália, no meio dos pigmeus, na África, onde for, essas 3 coisas, a criação, a nossa consciência e a providência de Deus nos apontam que existe um Deus. A primeira delas é a revelação da criação. E a coisa mais importante que nós precisamos é que Deus se mostre. Porque se Deus não se mostrar, nós não podemos conhecê-lo. Ele está além de nós, acima de nós. Revelar, na Bíblia, é uma palavra que eu e você conhecemos muito bem. É a palavra do último livro da Bíblia, Apocalipse. No grego é apocalipsis e significa desvendar, tirar a cortina, sair de trás da sombra. Significa aparecer e se fazer manifesto.
Deus ele precisa aparecer. Ele precisa sair de trás da cortina, por quê? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos impede de enxergar a Deus. O nosso pecado nos impede de conhecer quem Ele é, de conhecer a sua verdade. Então, às vezes, as pessoas, quando não conhecem a Deus, quando não colocam fé na palavra de Deus, quando não andam com Deus, é porque as suas vidas ainda estão cegadas pelo pecado. Pense nisso. Talvez tem tantas pessoas aqui que estão alegres com a Bíblia, estão cumprindo o desafio de ler os evangelhos, de ler todo o Novo Testamento, de buscar a Deus. E tem outras pessoas que falam, gente, bobagem. Para que ler tanta Bíblia assim? Nossa, coisa à toa. Para que fazer um negócio desse? Para que? Talvez a sua mente ainda está cega pelo pecado. Talvez o que você precisa aqui nessa noite, através dessa primeira revelação geral que é a criação, é se arrepender. É se arrepender do seu pecado e reconhecer que o seu conhecimento te trouxe até hoje, talvez, a frustração, insatisfação, descontentamento, murmuração, vaidade, e você não alcançou nada daquilo que você imaginou que ia alcançar. A sua beleza está se esvaindo com os anos, a força dos seus braços está se acabando com o tempo, você não comprou aquilo que você achou que você ia comprar, você não está com aquela vida que você planejou que ia estar, você não come naqueles lugares que você achou que você ia comer, você não está fazendo aquelas coisas que você achou que ia fazer, você precisa se arrepender, porque a revelação geral de Deus da criação, ela está mostrando para você que você é insuficiente. Salmo 19, versículo 1 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Isso aqui é uma linguagem poética maravilhosa para dizer assim, ei, você sabe quem é o pregador de Deus? É o sol. Quando ele nasce lá às 5:30 da manhã e ele faz todo o seu trajeto e vai se pôr agora no verão, às 7 horas da noite, o sol é um grande pregador. Quando você vê no céu as Três Marias, o cinturão de Órion, quando você vê as constelações, quando você vê a lua, as estrelas e tudo quanto existe, são pregadores silenciosos de Deus. Quando você vê uma grande cachoeira, quando você vê um dia após o outro, você lembra alguma vez que não nasceu o sol? Você lembra alguma vez que não houve sucessão de dia e noite? Quando você vê as gotas da chuva caindo, quando nós percebemos o vento soprando, cada uma dessas coisas revela um planejamento, um cuidado impecável sobre a criação. Essas coisas, diz o salmista no Salmo 19, é a manifestação da natureza mostrando que existe um Deus, Agostinho, nas suas confissões, ele uma vez o Tiago gosta dessa passagem, e ele disse assim, eu perguntei à natureza, onde está Deus? E ela disse, não está aqui conosco. Perguntei aos animais, onde ele está? E também não foi achado entre nós. Perguntei às aves do céu, e também elas disseram, aqui não está. A criação, ela revela quem Deus é. Mas Deus não é um pássaro, Deus não é uma cachoeira, Deus não é um sol. A revelação aponta para o Criador a criação aponta para o Criador dela. Do mesmo jeito que o seu filho aponta para você, em caráter, em cor dos olhos, em jeito do cabelo. Da mesma maneira que os nossos filhos apontam para quem nós somos, a criação de Deus aponta para quem Ele é. É um pregador silencioso, é um pregador sem nenhum som. Essa é a grande revelação de Deus. O segundo, a consciência. Deus nos deu uma consciência. Deus colocou em nós uma consciência. Abre lá em Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 fala da consciência. O que é consciência? Consciência, ela é o inspetor independente que Deus colocou dentro do nosso coração e da nossa mente para analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, as nossas vontades. Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:36, Ele gravou como se fosse com um sinete,
como se fosse com um ferro quente marcando um boi, a comunicação da imagem de Deus para nós nos deu algo chamado consciência, gravou em nós. A nossa consciência, ela profere julgamentos o tempo inteiro, de certo ou de errado. É aquela voz interna. É aquele auditor independente, Rafael, que vem na empresa e só sai apontando o que está certo ou o que está errado. É aquela pessoa, é aquela voz, é aquele ser que fala dentro do nosso coração. John Bunyan, o puritano, que escreveu O Peregrino, ele escreveu um outro livro bem famoso também, chamado A Guerra Santa. E ele chama a consciência do registrador. A consciência é aquele registrador, que ele registra todas as coisas e ele mostra para nós, foi bom o que eu falei? Estava correto aquilo que eu pensei em fazer? Estava certa aquela palavra que eu disse? Eu devia ter ligado? Eu devia ter comprado isso agora? É a consciência. Veja só Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Deus dotou cada ser humano com essa lâmpada aqui. Ele colocou essa lâmpada. Gente, isso aqui era importantíssimo na antiguidade. Sabe por quê? Na antiguidade nós não tínhamos refletores como esse, luz elétrica. Você ia procurar alguma coisa dentro de casa, você tinha que acender uma lamparina. Você tinha que acender uma vela. E com aquilo ali você ia procurando as coisas. A imagem que está sendo falada aqui em Provérbios, Salomão está dizendo assim, ei, a consciência, o espírito do homem, é como se fosse essa lanterna. E ela vai sondando cada área da nossa vida. E tem áreas que essa lanterna passa, que a gente passa assim, toma um susto, fala, meu Deus, desvia daqui, vai para lá. Aí tem outras que a gente olha, essa parte aqui é boa, a gente fica um tempão com a lanterna lá. Tem outras partes que a gente nem chega com a lanterna. A consciência é isso, ela sonda as nossas vontades, ela sonda os nossos porquês, o porquê fazemos alguma coisa, qual o motivo de agirmos de uma determinada maneira. E a consciência, gente, ela é tão afinada que ela verifica tudo o que se passa no nosso íntimo. Paulo, falando sobre a consciência, ele diz que tem alguns homens que pecam tanto, que se endurecem tanto contra a verdade, que as suas consciências são queimadas, elas são cauterizadas. Mas você quer saber que maravilha que é a consciência? Você já viu um campo de grama ou de braquiária ser queimado? Queima, acaba com tudo, destrói tudo. Aí vem a chuva depois, 2 meses depois, velho, o que acontece? Brota tudo de novo. Brota tudo de novo. A consciência é um dom que Deus deu para o ser humano tão extraordinário que você pode queimar, você pode arrasar ela. Depois de um tempo, com apenas algumas gotinhas de chuva, ela volta e está ela lá te incomodando de novo. Está ela lá falando para você de novo, larga isso, para de fazer aquilo, continua naquele caminho, deixa isso. A consciência, ela não nos dá trégua. E é muito importante você não calar a voz da sua consciência. Você não se tornar uma pessoa indiferente. Você está com aquele entendimento ali, tem aquele negócio amarrando seu coração, te oprimindo. Não cale essa voz. Não cale. Talvez Deus está usando uma pregação para falar com você. Talvez Ele está usando a palavra dele que você leu para falar com você. Talvez Ele está passando com essa lanterna, essa lâmpada do Senhor, esquadrinhando o seu coração. E você, não, deixa esse trem para lá. Larga esse negócio, não quero saber disso aqui. Não, não cale. Não cale a voz da consciência. Ela talvez seja o último recurso que Deus está usando para acessar seu coração. Porque talvez conversas não adiantam mais, talvez correções não adiantam mais, talvez textos claros da Escritura já não te convencem mais, talvez uma outra pessoa, 2 pessoas, a disciplina eclesiástica e você ser excomungado da igreja não adianta, mas a consciência está lá. A consciência está lá. Talvez a consciência, ela vai ser para muitos, aquela última voz que Deus vai falar antes da última batida do seu coração. Não despreza a consciência. Não mata ela. Ela é um pregador interno. John Trapp, o puritano, disse que todo homem tem um pastor particular dentro do seu coração que prega de novo e de novo o sermão para ele. É a consciência. É um pregador pessoal. Ele está lá, dentro do seu coração, sempre pregando a verdade de Deus para você. E a consciência, ela pode tanto nos defender
e falar que o que nós fizemos está certo, quanto nos acusar. Escute Romanos 2,15. Estes, os ímpios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, está gravada, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Irmãos, a consciência ela pode ser calada por um tempo, mas nunca para sempre. E ela sempre vai proferir um juízo de certo ou errado. Ela sempre vai mostrar o certo e o errado. Você pode fazer o que você quiser, é palavra canônica, é palavra revelada de Deus. Nós não podemos sumir com a nossa consciência. Vamos voltar para a pergunta do começo da pregação. Como é que eu sei que Deus existe? A consciência fala que Ele existe. A consciência mostra que isso aqui não veio do nada. A consciência fala que precisa ter alguma coisa além disso daqui. A consciência mostra isso. Irmãos, abre comigo no Salmo 103, versículo 19. Já nós para de abrir. O terceiro agente da revelação geral de Deus, a providência. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Puxa, esse versículo ele é pontual para os nossos dias. O que governa sobre esse mundo não é a Rússia, não é a União Soviética. O que governa sobre esse mundo não é a OTAN. O que governa sobre esse mundo não são as 1.600 ogivas nucleares da Rússia e as outras 1.600 dos Estados Unidos. Gente, dá para destruir o mundo umas 20 vezes e ainda sobra uma gordurinha. No final da Guerra Fria, em 89, é um absurdo que eu vou falar para vocês, tinha 70 mil ogivas nucleares no mundo. Dava para destruir o sistema solar inteiro, só não tinha foguete para fazer chegar nos outros planetas. Mas destruía tudo. Para quê? Para que tantas armas de morte? Para que tantas armas de destruição? Gente, pensa, 70 mil bombas nucleares. Uma só acabou com Hiroshima, que tinha 200 mil habitantes, em 1945. Uma! E nem era das mais fortes. Uma bomba daquela. Tinha 70 mil no final da Guerra Fria, em 89, quando caiu o Muro de Berlim. Para que tantas armas de destruição? Para que tantas coisas assim? É a reconstrução moderna da Babel. É a reconstrução moderna de Gênesis capítulo 9. É o homem mostrando o punho cerrado contra Deus e dizendo, nós somos os senhores do nosso destino. É o homem falando, nós escolhemos. Quando você ouve falar de eutanásia, aquele suposto direito de você colocar fim na sua vida, se você acha que já viveu demais e você escolhe tomar uma injeção letal indolor, isso é eutanásia, é a alta morte, é você matar a você mesmo, é o homem batendo no peito, levantando o punho para Deus e dizendo, eu tenho o direito de acabar com a minha vida. Quando você fala sobre aborto e você vê o direito da mulher de cuidar do seu corpo, o direito da mulher de cuidar do seu corpo, passa pela atitude dela de matar uma outra vida que é independente dela e que é diferente dela. São os punhos cerrados do homem lutando, mas a palavra no Salmo 103, 19 diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O trono de Deus está acima desse mundo. Ele está acima dos governos dessa terra e o seu reino domina sobre tudo. É Deus quem governa todas as coisas. O mundo não está num caos. O mundo, ele não está à deriva. Deus está governando todas as coisas pela providência. Só que essa providência não significa que tudo vai dar certo. A gente está muito acostumado a falar assim, nossa, foi a providência de Deus que impediu aquilo. Aí quando você vai lá e quebra o pé, puxa, Deus, foi a sua providência que fez eu quebrar o pé. Você não fala isso, né? Fala, foi o diabo. Foi o diabo, né? Foi o capeta, né, que fez eu quebrar o pé. Não! Foi a providência, porque se Deus não quisesse, não tinha quebrado o pé. A gente cantou hoje de manhã aqui aquela música No Vale. No vale o Senhor me revela o seu poder, mostra a minha vida na morte, mostra a alegria na dor, na tristeza o seu poder. Gente, nós temos que ser pessoas que entendem que as coisas boas e as coisas más, elas estão aqui designadas pela providência de Deus.
nós temos que lembrar aquele texto de Isaías: eu sou o Senhor que faço o bem e crio o mal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele também cria o mal, ele usa o mal para os seus propósitos. Ouça Isaías 46, 9 até o 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que deve acontecer no fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu decreto, permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Irmãos, todas as coisas acontecem, não é porque Deus sabe. Todas as coisas acontecem porque Ele manda, porque Ele decretou. As coisas não acontecem, Deus sabe. Mais ou menos assim, Deus abriu uma janelinha, Ele olhou no futuro, opa, estou sabendo. Não, não é assim. Ele criou a janela, Ele criou o futuro, Ele falou exatamente o que vai acontecer. É por isso que nós podemos ter certeza e confiança de sermos guardados e protegidos por esse Deus, porque Ele decretou, o conselho dEle permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Quem que pode dizer um negócio desse, gente? Quem que pode dizer, eu vou fazer toda a minha vontade? Você pode fazer isso? Eu tinha um primo, eu tenho ainda que ele não morreu. Ele queria muito fazer a vontade dele. E ele pulou da janela da casa, lá dos pais dele, e ele não voou. Ele amarrou uma capinha nas costas, o Buiz, tá? Amarrou a capinha nas costas e falou, eu vou voar. Quando ele pulou, ele quebrou o braço. Ele não podia fazer tudo que ele queria. Ele era doidinho para voar. Ele queria voar. Não pode. Não vai dar certo de fazer isso. Nós não podemos fazer toda a nossa vontade. Nós não podemos fazer todo o nosso desejo. Nós não temos essa capacidade, nós somos limitados. Agora, nós estamos aqui lidando com um Deus da providência, que Ele diz assim, eu farei toda a minha vontade. Irmãos, Deus, Ele é tão abusado. Deus, Ele é tão extraordinário, Ele é tão tremendo que Ele faz assim. Isaías, meu servo, vem cá, Isaías, vem cá. Isaías, você vai profetizar. E você vai profetizar assim, ó. Eis que eu chamo o meu ungido Ciro. Ciro. Aqui em Israel não existe nem esse nome. Esse nome é persa. Nós nunca ouvimos falar desse nome. É mais ou menos como se nós falarmos aqui no Brasil um nome totalmente desconhecido para nós aqui. Eis que eu chamo Hiroshi Tsunamomo, sei lá do Japão. Nós nunca ouvimos falar esse nome. Ele vai e escreve na profecia dele, eu chamo Ciro meu ungido. Meu espírito vai estar sobre ele, eu o ungi, ele vai libertar o meu povo, eu vou diante dele, abrindo e quebrando as portas e os ferrolhos de bronze, e eu vou dar para ele os tesouros escondidos. Detalhe, Deus falou isso 100 anos antes de acontecer. O povo de Israel nem preso não estava ainda, a Babilônia nem era uma potência mundial, Ciro não tinha nem saído, Deus deu o nome dele e falou exatamente o que iria acontecer. Essa é a doutrina da providência. Essa é a doutrina da providência de Deus. Essa é a doutrina de Deus se apresentando para nós. Como é que eu sei que Deus existe, gente? Pela criação. Como é que eu sei que Deus existe pela nossa consciência? Como é que eu sei que Deus existe pela providência, pelo correto governo dele de cada coisa? Gente, é um testemunho forte demais. É um testemunho poderoso demais. Ele está revelando ali por cada uma dessas três coisas que existe um Deus. E sabe por que isso é importante? Porque quando você for pregar a palavra para alguém, quando você for anunciar o evangelho e falar para uma pessoa, você é pecador, e Deus ordena que você se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo, e a pessoa vira e fala, quem é Cristo? Eu não o conheço. Você vai virar para ela e falar assim, isso é mentira. Você conhece que há um Deus, talvez você não sabia o nome dele. Talvez você não sabia que o nome dele era Jesus, talvez você não sabia que o Salvador era Jesus, mas todos os homens têm uma semente da verdade dentro dos seus corações e é impossível de retirar. Isso chama pressuposicionalismo. Pera lá. Pressuposicionalismo. É uma pressuposição. O que é pré? Antes. Suposição, um conhecimento, uma sugestão. Então você tem uma preconcepção,
um pré-entendimento que Deus existe. Todas as pessoas têm isso. Nós não precisamos provar que Deus existe. Nós não precisamos discutir com uma pessoa. Nós já vamos direto. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam no Evangelho. Ele nunca perdeu tempo com isso. O apóstolo Paulo nunca perdeu tempo com isso. Nós vamos direto com a palavra, nós vamos direto com a verdade. Então isso é muito importante para nós entendermos que Deus, ele se revela. Deus, ele se apresenta, ele não está no escuro. Há também, não é só essa revelação geral, mas há a revelação especial. Aquela revelação que Deus fez de si mesmo, aqui na palavra. O pastor Paulo já falou dela também, eu só quero citar algo para você de Martin Lloyd-Jones, que ele disse assim: não existe cristianismo fora da revelação da palavra. Nós só conhecemos a Deus como Ele é, porque Ele desejou se apresentar para nós na palavra. Se nós não seguirmos a Deus do jeito que Ele estabeleceu nas Escrituras, nós não estamos adorando o único Deus verdadeiro. Ouça só Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A história aqui de Mateus 4 é que Jesus está no deserto. Ele está sendo tentado por Satanás, o ser abaixo de Deus mais glorioso, mais poderoso, mais inteligente. Satanás, ele vira para Jesus e fala assim: você está com fome, filho de Deus. Você precisa de sustento, faz 40 dias que você está aqui jejuando. Manda essas pedras se tornarem pão. Jesus responde: está escrito. Olha que interessante. Jesus, ele vai para a palavra. Pensa só, nós aprendemos aqui nesses dias, nas outras pregações, que Jesus é a própria palavra. Mas Jesus cita Deuteronômio 8. Ele fala assim: está escrito. Ele faz referência para aquilo que está escrito lá atrás. Gente, se Jesus cita a palavra, se Jesus conhecia o Pentateuco, se ele conhecia os Salmos, os profetas, quem dirá nós precisamos conhecer? Ele repreendeu Satanás com a palavra. Ele repreendeu Satanás com as Escrituras. Essa é a única revelação especial de Deus que pode repreender o poder do diabo de sobre as nossas vidas, que pode repreender o poder do pecado de sobre o nosso coração, que pode transformar o apego ao mundo na nossa alma. A única arma, tanto de defesa quanto de ataque que nós temos contra o pecado, o mundo e o diabo, é a palavra de Deus. Nós só podemos lutar corretamente com ela. Jesus considerava a palavra vital, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento, é luz, é peça defensiva, é arma de ataque. É com ela que nós avançamos, é com ela que nós prevalecemos, é ela que nos mostra o caminho. Irmãos, nós precisamos saber aplicar a Escritura para cada coisa da nossa vida, para cada área, para cada situação, para cada disposição, para cada desejo. Nós precisamos ter um texto da Escritura que nos permite, que nos proíbe, que nos incentiva, que nos desmotiva de fazer alguma coisa. Nós precisamos que é isso que significa a palavra de Deus habite ricamente em vós. A palavra de Deus habitar ricamente em nós não é uma pessoa decorar a Bíblia inteira, não é uma pessoa conhecer todos os versículos. A palavra de Deus habitando ricamente em nós significa eu sei viver pelas Escrituras, eu sei tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, eu sei se eu faço ou deixo de fazer alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ser assim. Sinclair Ferguson, ele diz que ninguém a não ser Deus pode trazer a nós informação verdadeira e confiável a respeito de si mesmo. Deus precisa se comunicar conosco. Escute só Provérbios 22:19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te, hoje, a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Deus enviou o Espírito Santo dele para inspirar as Escrituras.
toda a palavra ela foi inspirada por Deus. Mas agora tem uma outra doutrina que nós não falamos dela ainda, que é a doutrina da iluminação do Espírito. O Espírito Santo não foi enviado só para Paulo, para Pedro, não foi enviado só para Mateus escrever as Escrituras. Irmãos, o Espírito Santo é enviado para nós, para entender as Escrituras. Essa é a doutrina da iluminação. O Espírito Santo pega os textos da Bíblia e ele lança luz sobre ela. Ele aquece o nosso coração quando nós lemos a palavra. Ele mostra para nós, ele testemunha com o nosso espírito que aquilo é verdade. Para que ele faz isso? O Provérbios 22:19 diz, para que a nossa confiança estivesse no Senhor, para que a nossa confiança estivesse em Deus, para que a nossa segurança estivesse claramente alicerçada na palavra da verdade. Nós temos uma revelação todinha dada para nós. 66 livros que nos ensinam a vontade de Deus. Só que só isso não basta. Para Deus se apresentar a nós, não basta Ele se revelar na criação, natureza, não basta nós termos a consciência, e não basta também nós termos a providência. E não basta também nós termos a revelação especial dele. Não basta, pastor. Não basta, querido. Não basta. Essa revelação, ela precisa ser suficiente. Ela precisa ser exclusiva. Ela precisa ser absoluta. Porque só saber que existe uma verdade não me faz ato contínuo praticar essa verdade, crer nessa verdade. Ah, tá bom, é verdade para você, para mim essa não é. Então essa verdade ela precisa ser suficiente. Ela precisa encampar toda a nossa vida e mostrar que fora dela nada basta e que dentro dela tudo é suficiente. Abre lá de novo em 2 Pedro 1:3, que foi o versículo que nós abrimos aqui o culto. A doutrina da suficiência das Escrituras. Não adianta só a gente saber que é verdade. A palavra tem que ser suficiente. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a fé é um dom de Deus. Ela vem através daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. A fé, ela é baseada na justiça perfeita de Cristo. O apóstolo Pedro não está dizendo aqui, quando ele fala que conosco obtiveram, alcançaram igualmente fé preciosa. Não é mérito nosso crer em Cristo, é obra dele em nós crermos nele. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a gente cresce em graça, a gente cresce na vida espiritual, quanto mais nós conhecemos a Deus através da palavra, através de uma vida de comunhão diária com Ele. Versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Pode parar aí. Tudo que nos leva a uma vida correta, a piedade, a uma vida espiritual correta, foi doado por Deus a nós. E aqui fala tudo. Não tem nada fora disso. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida correta diante de Deus está contido nesses 66 livros. Tudo o que nós precisamos para salvação, para santificação e para uma vida de obediência à palavra de Deus que o Tiago pregou hoje, está na palavra dele. As Escrituras são suficientes. Os reformadores, eles colocaram isso numa afirmação muito simples, chamada sola Scriptura, que significa somente as Escrituras. E quando eles dizem aquilo, eles querem significar para nós que a palavra de Deus é suficiente, que somente o conhecimento dela basta para a nossa salvação e vida cristã. Tudo que Deus precisa revelar para a gente entrar no céu está nesse livro. Tudo que Deus precisa revelar sobre como vencer o pecado está nesse livro. Tudo que Deus precisa revelar sobre as complexidades mais profundas da alma humana está nesse livro.
Tudo que Deus precisa revelar sobre qualquer área da nossa vida que diz respeito à salvação, à transformação e a uma vida agradável a Deus está nesse livro. Quando a gente fala que a palavra de Deus é suficiente, a gente quer dizer 3 coisas. Que ela é, em primeiro lugar, completa, não falta nada. Não falta absolutamente nada do que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a salvação, não falta nada, ela é completa. A palavra de Deus, segunda coisa, ela é perspícua. O que é isso? Uma palavra esquisita? Perspícua. Ela é clara, ela é lúcida, ela é simples de entender. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento para o simples. Salmo 119. A palavra de Deus é simples. John Owen, o puritano, ele disse assim que a palavra de Deus, ela é tão profunda que um elefante pode nadar nela, mas tão rasa que um cordeirinho pode passar por cima das suas poças. A palavra de Deus, no que diz respeito à salvação e à vida transformada, ela é simples. Ela é profunda em algumas coisas. Um elefante nada no poço dela. Mas ela também é rasa em muitas coisas. E um carneirinho pode passar andando sobre ela. A palavra de Deus, em terceiro lugar, ela é decisiva. É aqui que a gente falha. Sabe o que a palavra de Deus faz, gente? Ela resolve a parada. A palavra de Deus, ela chega, ela entra na dividida igual o Júnior Baiano. Ela entra de carrinho com os 2 pés para cima e ele resolve. Ou ele joga a bola para fora, ou ele joga o homem para a maca. Mas ele resolve. Gol o cara não faz. Ninguém lembra do Júnior Baiano, né? Rapaz, o homem era um trator. Era assim que ele jogava. A palavra de Deus é decisiva. Ela entra na parada para dividir e ela resolve a situação. Ela tem a palavra final. Ela tem a palavra livre de toda dúvida. A palavra de Deus, ela resolve todas as coisas. E ela é a única regra de fé e de como nós devemos viver. Escuta só o que diz a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo sobre as Sagradas Escrituras, o artigo 6º. Todo o conselho de Deus, concernente, relativo a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. Gente, isso aqui talvez seja um dos artigos mais importantes da Confissão de Fé. Um dos artigos mais importantes dos reformadores e dos puritanos depois. Por quê? Porque as Escrituras nada se acrescentará. Elas permanecem sozinhas. Elas não precisam de auxiliar. Elas não precisam de outros acréscimos. Por que isso é importante? Por causa de 2 coisas. Catolicismo romano. Está voltando com toda a força, gente. Está voltando com ímpeto. Está voltando com força na educação. Está voltando com força na perspectiva em como nós enxergamos a vida. Catolicismo romano está voltando com força nas conversas políticas, nos debates sociais. O catolicismo romano está ganhando força de novo. Muitos evangélicos estão voltando para a Igreja Católica e estão deixando a fé bíblica, protestante, reformada e voltando para o catolicismo. O catolicismo está passando por uma ressurgência muito forte. Há uns 30 anos atrás, ele passou por um movimento forte da renovação carismática e também da teologia da libertação. E agora ele está passando por um movimento ortodoxo. Ele está passando agora por uma transformação muito forte de padres, de estudiosos e de pessoas que sabem citar muito bem e coerentemente uma visão cristã que aparentemente faz sentido. Mas quando eles começam a interpretar a Bíblia, dá vontade de abaixar a cortina e sair correndo. É uma tragédia. Quando eles vão para a Bíblia e vão interpretar a Bíblia, tudo que eles sabem de filosofia, tudo que eles sabem de história, tudo que eles sabem de sociologia, na Bíblia eles derrapam e derrapam feio. Por quê? Porque o catolicismo romano afirma que a Bíblia não é suficiente para dirigir a fé, o que a gente crê, e a prática, o que a gente faz dos cristãos.
O catolicismo romano ensina que, junto com a Bíblia, nós precisamos da tradição, do magistério, do ensino da igreja. Então, tudo que nós sabemos sobre a verdade de Deus é a Bíblia, mais os ensinos escritos e não escritos da Igreja Católica. Tradições orais, lendas, concílios, encíclicas, bulas e declarações papais. Os católicos, eles acreditam que não é só a Escritura. Você também tem a autoridade dos bispos, a autoridade dos dos cardeais, a autoridade de toda essa junção aí dessas pessoas. É sempre a Escritura interpretada segundo a tradição romana, mais as ordens papais e episcopais. O catolicismo romano ele nunca pode ser bíblico. O catolicismo romano ele nunca pode ser uma revelação verdadeira. E isso é importante para falar, porque existem muitas confissões e existem muitas denominações cristãs que estão caminhando para a vereda do ecumenismo e dando a mão para a Igreja Católica. Imagina só, os luteranos, eles apertaram as mãos de novo com a Igreja Católica. O anglicanismo, a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, a mesma coisa. Vários batistas gerais têm se aproximado do papado. Vários presbiterianos e metodistas liberais estão se aproximando de Roma novamente e dizendo um só mundo, uma só verdade, uma só religião. Esse ecumenismo é falso. Não existe um só cristianismo. Existe só uma revelação de Deus, ela está na palavra. A palavra de Deus é suficiente. Nada se acrescentará. Nada será colocado junto com ela. Nada será acrescentado. Por quê, gente? Porque em Apocalipse, o último livro da Bíblia, João fala assim: se alguém retirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, o seu nome vai ser retirado do livro da vida do Cordeiro e da cidade celestial. E se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, as pragas que estão descritas em Apocalipse serão acrescentadas sobre a sua vida. É uma maldição terrível. João está invocando um oráculo de maldição. Ele está falando, vai ser maldito quem fizer isso. O catolicismo romano faz isso toda hora. Nós não podemos cair no conto da sereia. Nós não podemos cair na ilusão de movimento conservador, de movimento político de direita, e disso e daquilo. Nós temos uma palavra a qual nada se acrescentará. Nós temos uma trajetória e uma história, por isso que homens morreram, por causa de perseguições terríveis desse regime levantado pelo inferno, que é o catolicismo romano. Pastor, por que você está falando isso? Porque os puritanos chegaram a falar que o Papa era o anticristo. Então nós estamos pouco ainda. Não! Você sabia que o Tribunal do Santo Ofício, ele existe até hoje? Sabe o que é o Tribunal do Santo Ofício? A Inquisição Católica. Irmãos, vamos para alguns números. É dito que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele matou entre 6 milhões e 10 milhões de judeus, o Holocausto judeu. Milhões de pessoas. É dito que na Revolução Cultural de Mao Tse-tung na China, na Revolução Vermelha, morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas, e grande parte dessas cristãos. A Inquisição Católica, principalmente a espanhola, é dito que, no geral, durante todos os anos que ela existiu, ela matou mais de 100 milhões de pessoas. A Igreja Católica, ela pode ser interpretada figuradamente como a grande Babilônia do Apocalipse, sim, e como um falso sistema religioso, um dos braços desse falso sistema religioso. Ela tem sangue nas suas mãos, de homens e mulheres. Quantos milhões? A estimativa é de mais de 100 milhões de pessoas. Gente, isso é uma loucura, é metade do Brasil. A Igreja Católica não é de Deus. Só que isso aqui traz um outro problema para nós. A suficiência das Escrituras, ela também bate em uma parte conhecida hoje como 90% da igreja visível de Deus na Terra. E nós estamos falando dos carismáticos, nós estamos falando dos pentecostais. O pentecostalismo e os carismáticos, a continuação da revelação de Deus através dos dons extraordinários, de línguas, variedade de línguas, sinais, prodígios, profecias, revelações,
Todas essas coisas fazem parte de mais de 90% dos cristãos atuais. A grande face do movimento evangélico atual não é a face bíblica, não é a face reformada, é a face pentecostal e carismática. John MacArthur, no seu livro Fogo Estranho, ele diz que o pentecostalismo e os carismáticos são a maior ameaça para a Igreja de Cristo desde a época dos apóstolos. Não é pouca coisa, gente. Por quê? Porque esses grupos, eles ensinam, em geral, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. De boca para fora está tudo certo. Porém, você deve acrescentar à Bíblia as experiências coletivas e individuais. Você tem que acrescentar à Bíblia um sonho que Deus te deu, meu irmão. Você precisa acrescentar uma profecia que a irmã revelou, uma revelação, uma intuição, uma visão. Nossa, recebi aqui, rapaz do céu. Você precisa acrescentar essas experiências místicas. E eles ensinam que todas essas experiências revelam a vontade de Deus para você. Só que a grande maioria dessas revelações, ela está em oposição frontal contra as Escrituras. Nada se acrescentará. Irmãos, não pode ser acrescentado. Não pode ser colocado. Deus não fala conosco hoje mais através de sonhos. Deus não fala conosco hoje mais através de profecias, como as profecias do Antigo e dos profetas do Novo Testamento. Deus fala conosco pelo Filho, Hebreus capítulo 1. Ele é a revelação final de Deus. Aos pais, havendo Deus, de muitas formas e de muitas maneiras outrora, falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, ele se manifestou pelo Filho. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação. Tudo que é necessário para a vida e para a piedade, é o nosso texto aqui de Pedro, está contido na palavra de Deus, está contido nas Escrituras. Deus não quer nos dar experiências místicas para revelar a sua vontade. Escuta Martinho Lutero, eu fiz uma aliança com Deus para que Ele não me envie visões, sonhos ou até mesmo anjos. Eu estou plenamente satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, pois elas me dão abundante instrução e tudo o que preciso para essa vida e para aquela que há de vir. Na época de Lutero, tinha um punhado de gente revelando. Na época de Lutero, tinha um punhado de gente caminhando para baixo e para cima, profetizando, dizendo que tinha recebido o Espírito. Lutero cortou com a graça deles na hora. Calvino fez a mesma coisa. Os puritanos fizeram a mesma coisa. Em toda a história da igreja, desde Marcião, no 2º século, passando pelas revelações místicas medievais, sempre houveram pessoas dizendo, ei, Deus está falando agora através de mim. Deus está revelando agora através de mim. Isso é falso. Escuta aqui o Paulo dizendo em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, anátema. Ainda, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nada se acrescentará ao que Deus revelou na palavra. Thomas Watson, o puritano, fala assim, as Escrituras Sagradas reprovam os entusiastas, os carismáticos, os pentecostais, que, fingindo ter o Espírito, põem de lado toda a Bíblia e dizem que as Escrituras são letras mortas. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu que a Escritura é letra morta? Você nunca ouviu que a letra mata e o Espírito que vivifica? Você nunca ouviu isso? Olha o puritano aqui continuando falando para a gente. Dizendo que a Escritura é letra morta. E eles vivem acima delas. Como são atrevidas tais pessoas. Nenhum homem fale de uma revelação do Espírito, senão sob suspeita de ser um impostor. O Espírito age regularmente na palavra e pela palavra. Até que estejamos acima do pecado, nós não estaremos acima das Escrituras. Até o dia que nós estivermos acima do pecado, e vai ser no céu, nós não estaremos acima das Escrituras. Nada se acrescentará. Tudo que nós precisamos para a nossa vida e piedade, Pedro disse, está nas Escrituras. Tudo que foi escrito para o nosso propósito,
foi escrito para o nosso benefício nas Escrituras, para nos ensinar exatamente como nós devemos viver. Escute, Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das revelações, da irmã que mostrou para mim que eu vou casar, falou até o nome, disse até a data. Pastor, falou até onde que eu vou passar a lua de mel. Não. Pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que nos consola, o que nos dirige, o que nos orienta é a Escritura Sagrada. Em todas as áreas do nosso âmbito pessoal, familiar, educação de filhos, casamento, vocação, estudos, trabalho, objetivos, escolhas, ambições, a palavra de Deus tem direção para nós. Agora, peraí. Quando a gente fala que a palavra de Deus é suficiente, gente, vamos usar a cabeça. A palavra de Deus não tem receita de como que faz iogurte. A palavra de Deus não ensina como é que arruma o motor de uma Scania. A palavra de Deus não ensina como é que conserta relógio. Ela não fala como é que constrói um avião. A palavra de Deus é uma palavra suficiente e final em tudo que diz respeito à piedade, à salvação e à vida com Deus. E dos princípios que você tira da palavra de Deus, você aplica para as outras áreas do conhecimento. A Bíblia não é um livro de biologia. A Bíblia não é um livro de direito. A Bíblia não é um livro de medicina. A Bíblia é um livro que nos ensina princípios pelos quais a nossa vida pode ser guiada. Só que ela não revela absolutamente todo o conhecimento das outras áreas, do saber e tudo mais. A gente tem que ter esse cuidado para não andar de uma maneira equivocada. Então Deus se revela. Deus ele se apresenta a nós. E Deus ele se apresenta para nós de uma maneira suficiente. Agora o que eu quero saber nesses minutos finais é: Deus, ele já se apresentou a você? Ele já se mostrou a você? Nós estamos aqui nesses dias todos, no retiro de carnaval. Deus se apresentou a você pessoalmente? Nós estamos aqui estudando sobre as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Mas como nós falamos já aqui no retiro, essa palavra um dia se fez carne, e ela habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, João capítulo 1. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. A palavra de Deus não é só um punhado de ensinamento. Essa palavra já tocou seu coração? Essa palavra já transformou a sua vida? Essa palavra já mudou você? Irmãos, ouça. João 17:3 fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, ele está fazendo a oração sacerdotal dele aqui, antes dele ir embora. E ele fala no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Existe um único Deus verdadeiro. A palavra desse Deus é toda a verdade que nós podemos ter. E a manifestação viva dessa palavra é Jesus. Jesus. Deus precisa se apresentar a você. Deus precisa se revelar a você. Se você não é salvo, se você não é crente, você já pode ter ouvido 300 pregações. Você já pode ter ouvido várias vezes. Hoje é mais uma vez Deus batendo na porta do seu coração e falando: se arrependa. Se arrependa daquilo que você já ouviu e não praticou até hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de tentar procurar um caminho à parte do caminho de Deus para ser feliz. Se arrependa de tentar buscar uma outra solução, uma outra coisa, uma outra direção. Se arrependa. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é todo suficiente. Você não vai encontrar completude nessa terra. Você não vai encontrar preenchimento nesse mundo. Eclesiastes 3 diz que Deus fez o homem com um buraco do tamanho do mundo, de tal maneira que ele não pode compreender. Ele tem um vazio que só Deus é suficiente para encher. Você precisa se arrepender. Precisa se arrepender do seu pecado. É um chamado de Deus para você se arrepender da sua obstinação, da sua dureza, do seu orgulho. Eu não estou aqui pedindo para você dar uma chance para Deus.
Nós não estamos aqui falando com você para você permitir Deus se mostrar a você. Eu estou aqui dizendo que Deus está entrando. Eu estou aqui dizendo que Ele está se mostrando, que Ele está se revelando. Você não pode continuar com seus olhos fechados. Você não pode continuar com o seu coração fechado. Você não pode continuar com a sua alma obstinada, endurecida. Não, Deus, eu ainda tenho umas coisas, eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Ainda existem algumas coisas no mundo que me chamam a atenção. Você precisa cortar com isso, é hoje. Não é amanhã, não é na semana que vem, não é depois, é hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Pastor, por que desse frenesi, por que dessa ansiedade toda? Abre em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Eu vou te mostrar por quê. Porque nós estamos estudando a palavra, as escrituras, e se elas não mudarem a sua vida, eu temo que nada mais pode mudar. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Irmãos, tem jeito de ser mais claro? Tem jeito de ser mais objetivo? Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Irmãos, a grande verdade para nós é que com Deus sempre foi assim. Tudo ou nada. Ou você tem Ele ou você não tem. Não existe em cima do muro. Não existe mais ou menos. Deus ele sempre nos chama para uma decisão. Toda vez que nós lemos a Escritura revela para nós quem Deus é. A cada vez que nós vemos até essa palavra, ouvimos ela pregada, Deus ele está vindo para ter um encontro pessoal e transformador com você, mas você precisa de um mediador. Nós precisamos de um ajudador. Nós precisamos de alguém que faz essa ponte entre nós e Deus. E presta atenção, nós precisamos disso enquanto crianças, precisamos disso enquanto jovens, precisamos disso enquanto maduros, enquanto idosos. Não interessa a fase da vida que você está, você precisa do Filho. Se você não tiver o Filho, você não tem a vida. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meus irmãos, o grande problema das religiões do mundo contra o cristianismo é Jesus Cristo. O grande problema de todas as seitas contra o cristianismo é Jesus Cristo. Ele é o ponto de problema. Ele é o ponto onde as pessoas tropeçam. Ele é a pedra de escândalo. Ele é aquele que as pessoas ou o recebem e o amam, ou o odeiam e o rejeitam. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem nada. Quem não tem o Filho permanece em trevas. Quem não tem o Filho, quem não tem Cristo, não tem mais nada. Nós precisamos é dele. Nós precisamos é dessa pessoa. Nós precisamos é desse Jesus. É Ele que pode nos dirigir, é Ele que pode nos conduzir ao caminho, à verdade, à vida que é Ele. É para Ele que toda a Escritura aponta, é para Ele que toda a verdade de Deus é dirigida, é nele que nós encontramos perdão dos pecados, é nele que nós encontramos propósito, vida, transformação, é nele. Você não vai encontrar em nenhuma outra coisa. Quem tem o Filho tem a vida. Você tem o Filho? Você vai sair daqui hoje de mãos dadas com o Filho? Você vai sair daqui hoje amando mais o Filho? Quando o pecado bater na sua porta de novo, você não vai abrir a porta porque o Filho está com você dentro de casa? Quando o pecado, como um senhor mau de escravos, puxar você e quiser te arrastar de volta para as suas transgressões, o Filho vai estar segurando você na outra mão e falando, esse aqui é meu. Isso vai acontecer com você. Você tem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. O Filho vai sair de carro com você aqui hoje. O Filho vai negociar com você durante a semana. O Filho vai dormir com você no seu travesseiro e enxugar todas as suas lágrimas.
O filho vai tirar a ansiedade do seu coração. O filho vai dirigir seu futuro, jovem. O filho vai dirigir a sua solidão, mulher ou homem. O filho vai estar com você. Deixa eu te contar uma história para ilustrar isso aqui, muito importante. A gente não sabe se essa história é verdade, se ela não é, mas disse que na Primeira Guerra Mundial havia um homem e um filho, e eles eram pintores muito famosos na Europa. Eles eram pessoas de uma grande capacidade artística. E eles pintavam juntos. A grande alegria desse pai e desse filho era pintarem juntos. E eles pintavam obras famosíssimas que ficavam em exposição em vários museus da Europa e ao longo do mundo, ao redor do mundo. E eles eram unha e carne, esse pai e esse filho. Eles pintavam bem, eles tinham muita afinidade, descobriam coisas na pintura juntos, eles tinham muito amor e muita alegria, mas a guerra estourou. E na Primeira Guerra Mundial, pessoas de toda classe, de toda situação, foram chamados para a guerra. E o filho teve que ir para a guerra. O pai ficou muito triste com o filho indo para a guerra, mas ele precisou ir para a guerra. E ele foi. E infelizmente, algumas semanas depois, chegou a notícia para esse pai, na sua mansão, lá na Inglaterra, que o filho dele tinha morrido numa trincheira. Chegou uma mensagem, uma última carta escrita pelo comandante, o seu filho foi morto. Esse pai ficou arrasado. Esse pai ficou destruído. Ele ficou acabado porque o filho era a alegria dele. O filho era a pessoa que ele mais gostava de passar tempo e ele pensou, puxa, no meio daqueles homens injustos, daquela guerra injusta, meu filho morreu. Ele ficou consumido em tanta tristeza. Passado algumas semanas, alguém bate na porta da casa dele, na sua mansão, e ele abre a porta e fala, pois não. Fala, Senhor, ele vê um jovem na frente dele e fala, Senhor, o Senhor não me conhece, mas eu conheci o seu filho. Você conheceu o meu filho? Conheci. Entra, vamos conversar. Ele entrou na mansão dele. E ele perguntou, como é que o meu filho morreu? Ah, essa história é uma história triste, porque ele tomou um tiro no meu lugar. Ele salvou minha vida. O seu filho pulou na frente de uma bala. E ele tomou o tiro que era para mim. Aí o pai fica triste e fala, puxa, meu filho morreu por você, jovem. Morreu. Eu amava tanto meu filho, ele morreu por você. É, Senhor, mas deixa eu te contar. O seu filho foi a pessoa mais doce que eu conheci. Ele foi a pessoa mais amorosa. Eu sempre tive um sonho, sabia, Senhor, de aprender a desenhar, mas eu nunca tive a oportunidade de ir para uma escola, de fazer alguma aula de desenho. O seu filho era uma pessoa tão bondosa, ele era tão gentil que lá no meio da trincheira, na lama, ele começou a me ensinar a desenhar. E eu amava tanto o seu filho, ele era um amigo tão precioso para mim, tão querido, que eu fiz um desenho dele para o Senhor. Aí ele pegou o desenho que ele tinha feito do filho e ele deu para o pai. Quando o pai abriu o desenho, não era nada mais do que um garrancho. Parecia um desenho de uma criança. Mas ele falou, olha, meu senhor, esse foi o desenho que eu fiz do seu filho quando eu aprendi a desenhar com ele. O pai pegou aquele desenho, o pai mandou ele enquadrar, o pai colocou ele no meio de toda a sua coleção, dos seus trabalhos premiados e do seu filho premiado. No meio da coleção ficava aquele garrancho, aquele desenho que ele chamou de O Filho. Muitos anos depois, esse homem morreu. Ele deixou um testamento, ele era muito rico. E nesse testamento, ele ordenou que fosse feito um leilão da mansão dele, das suas propriedades e da sua coleção que valia mais do que tudo que ele tinha. E então, foi uma casa de leilão, lá na mansão dele, o leiloeiro chegou e falou, nós vamos abrir o leilão do pai, e nós vamos abrir o leilão das obras do filho, e nós vamos ver aqui quem vai dar o melhor lance. E todas as obras estavam cobertas, elas estavam com cortinas sobre elas. E ele falou assim, é da vontade do falecido que a primeira obra a ser leiloada seja a seguinte, O Filho. E eles puxaram a cortina. As pessoas começaram a rir. As pessoas que tinham vindo da Áustria, as pessoas que tinham vindo da França começaram a rir daquele desenho, daquele garrancho, porque era o pai e o filho dos maiores pintores da Europa. E quando eles viram aquela obra, O Filho, começaram a zombar, começaram a rir, começaram a falar, tira essa obra daí, tira essa coisa feia daí, não, isso é horroroso, vamos para aquelas outras obras que nós conhecemos. Ele falou, quem pode me dar 10.000 libras por essa obra? Você está doido? 10.000 libras? Não, de jeito nenhum. Quem pode me dar?
5.000 libras por essa obra. Tira esse garrancho daí. Isso aí não merece ser exposto em lugar nenhum, tinha que ser queimado. A gente nem sabe o que está fazendo aí. Quem me dará 100 libras por essa obra? Quem me dará 10 libras por essa obra? Tem alguém aqui que me daria alguma coisa por essa obra? Se levanta então um homem, era o amigo do filho. Ele se levantou no meio da plateia e falou: Senhor, eu não tenho muitas coisas no bolso. Eu tenho aqui só 10 centavos comigo. Mas se eu pudesse, eu queria ficar com essa obra. Se o senhor quiser vender para alguém, vende ela para mim. Dou-lhe uma, 10 centavos, vende essa porcaria logo, todos gritaram. Dou-lhe 2 por 10 centavos, vai ser vendido pelo jovem. Acaba logo com isso, vende. Dou-lhe 3, vendido. Para o amigo do filho. Ele pegou a obra, ele colocou debaixo do braço, e ele já estava saindo da mansão, feliz porque ele estava levando o filho de volta. Mas então o leiloeiro fala: o leilão está terminado. Ele bate o martelo e fala: encerrou-se o pregão. Todo mundo fica assustado. Não, calma. E as outras obras? Vamos ler aqui o testamento do senhor dessa casa. Aquele que tem o filho tem tudo. Aquele que levar o meu filho fica com toda a minha fortuna. Você vai levar o filho? Tem ruas de ouro lá em cima. Não tem doença lá. Não tem dor. O pastor Cunha falou no começo do culto. Não tem nada lá no céu. Irmãos, o céu seria um inferno se Cristo não estivesse lá. Ele é a luz do céu. Ele é o brilho do céu. Ele é a luz mais forte do céu. Quem tem o filho tem a vida. Você tem o filho. Você abriu mão de todas as outras pérolas para ter a pérola de grande valor que é o filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem levar o meu filho leva tudo. Quem buscar em primeiro lugar a minha justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, não há dúvidas que nós estamos diante da Tua presença. Não há dúvidas que os Teus olhos de graça estão sobre nós. Não há dúvidas que o Teu Espírito atua no nosso meio. Senhor, mas talvez tem muitos aqui que não têm o Filho, que não têm Cristo, que o Senhor ainda não se apresentou para eles, que o Senhor ainda não se revelou, que o Senhor ainda não mostrou a sua glória, na sua força, na sua majestade. Senhor, quem tem o Filho tem a vida. Leva-nos então até essa vida. Essa vida brilha mais do que 10.000 sóis. Ó Deus, essa vida vale mais do que todos os diamantes desse mundo. Senhor, esse Filho, ele vale mais do que todas as coisas dessa terra. O Filho, ele vale mais do que todos os castelos desse mundo, todas as propriedades. O Filho vale mais do que todas as belezas juntas. O Filho pesa mais do que o peso de todas as pedras preciosas desse mundo. O Filho vale tudo. Quem tem o Filho tem a vida. Senhor, dá-nos o Teu Filho. Dá-nos Ele, Senhor. Ele vale tudo. Eu sei, Deus, que as nossas tentativas para ter esse Filho são pobres garranchos. Nós levantamos, caímos, tropeçamos, caímos de novo. Senhor, eu sei que todos os nossos esforços para ter o Senhor, para ler a Tua palavra, eu sei que eles são incapazes. Eu sei que eles não alcançam nenhum mérito. Senhor, nós sabemos que não tem ninguém aqui entre nós justo o suficiente para ter o Filho, mas o Senhor quis nos dar Ele de graça. O Senhor falou que quem tivesse sede poderia vir e beber de graça da água da vida. Ô Senhor, dá-nos o Filho, dá-nos dessa água, porque quem beber dela nunca mais vai ter sede. Dá-nos de beber de Jesus, dá-nos de beber da Sua presença, dá-nos de beber da Sua graça. Faz rios de água viva fluírem do nosso interior. Nós só podemos conhecer o Teu Filho através das Escrituras. Nos enche dele. Que Ele seja tudo para nós nesse ano de 2022. Que Ele seja tudo para nós, Deus, nessa próxima década.
de tantas ansiedades, de tantas aflições, que Ele seja tudo para nós, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Deus, que quem tem o Filho aqui tem a vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor faça a sua vontade brilhar para nós mais do que tudo. Por favor, no nome do Filho Jesus. Amém. Fica de pé. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.